Isso é graça. Isso é graça. Às vezes nós choramos e não sabemos por quê. E nós estamos chorando. E esquecemos que nós temos direito a tudo. Temos direito a tudo. Só que a gente lê a palavra, a gente não vive a palavra, a gente não vive a verdade. A gente vai lá para Romanos 6, quando ele diz que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante. E a pessoa fica nesse versículo, não lê o próximo. Romanos 6, 1, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante. A pessoa entende que cada vez que ela peca mais, a graça vai vir maior. Então ela tem que continuar no pecado. Não tem que continuar no pecado. Quando você continua no pecado, você chora e às vezes não sabe por quê. É o pecado. Que o salário é a morte. Que o Senhor não faz parte. E se Deus não faz parte, não tem graça. Se quando eu estou em pecado, se eu estou adulterando, se eu estou levantando falso, se eu estou cobiçando o que eu não queria, se eu estou fazendo aquilo que o Senhor não quer que eu faça, e eu estou lendo a palavra dele, e estou entendendo da maneira que eu quero, não com a direção do Espírito, eu vou achar que de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, é esse mesmo? Não, é coloca para mim. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Então pessoas ficam nisso, eu não ia falar, mas o Espírito Santo falou, tem gente que está achando que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a pessoa entende que quanto mais eu pecar, mais graça eu terei. E não é isso. E não é isso que a palavra diz. E é isso que às vezes você chora e não sabe por que está chorando. Porque você está pensando assim, tinha 2 bandidos lá na cruz, né? Então, no último momento, aquele lá está salvo, está com Jesus até agora. Eu tenho até no último momento. Você sabe qual vai ser o último momento? Nem Jesus sabe quando ele vai voltar, você sabe. Para ter certeza de que não tem que se direitar agora. Pela graça, meus irmãos. Pela graça. Quem cuida de você não dorme. Não dorme. Mas ele fala que onde há pecado, ele não consegue estar perto, não é porque ele não quer. A natureza dele não faz parte. Aonde habita o pecado, ele habita onde ele quer te presentear. Ele quer derramar tudo para você, mas se você está no erro, se você está no pecado, você não vai receber. E aí você vai chorar. E você vai chorar. E para você que está chorando, que o Senhor que tem feito a vontade do Pai, que tem ouvido a voz do Espírito, Deus mandou te dizer que Ele está cuidando de tudo pela graça. Viva pela graça. Esse louvor é para você entender o que é a graça. Ele não dorme. Ele te levantou. Ele te chama. Mesmo que você, às vezes, não queira, Ele te ama. Ele te quer. Então, medite na palavra. E se você não entende a palavra, procure aqueles que entendem. E peçam para te explicar. Se você consegue ler e você acha que não consegue entender, que o pessoal usa, fala, mas eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. É o Espírito Santo que direciona. É o Espírito Santo que direciona. Pela graça. Viva pela graça. Viva pela graça. Viva pela graça.